Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente, porque o meu entrevistado está numa conexão de internet direto de Brasília. Ele quase foi vice-presidente do Brasil nas eleições de 1989. Para quem se lembra, naquela eleição de 89, quase 30 anos depois da última vez que o povo pôde votar para presidente, um novo nome surgiu na disputa 15 dias antes da eleição. Vocês se lembram quem era essa pessoa? Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, é o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26. Pois é, Silvio Santos se lançou candidato pelo Nanico Partido Municipalista Brasileiro no dia 31 de outubro de 1989. E o vice dele nessa chapa é o meu convidado de hoje, o ex-senador Marcondes Gadelha, que está comigo diretamente de Brasília. Muito obrigado, senador, por essa disponibilidade aqui no nosso programa. Obrigado, digo eu, Rodrigo. Um grande abraço para você, para todos os seus amigos aí de Jacareí, do Vale do Paraíba. Um prazer muito grande poder trocar ideia sobre esse livro, que é um lançamento de outubro desse ano, né, do ano passado, e trata das eleições de 1989. A primeira eleição direta do período pós-ditadura. Pra você ter ideia da importância disso, dessas datas, eu lembro que antes dessa eleição, a última que tinha acontecido no Brasil tinha sido em 1960, quando o Jânio Quadros ganhou a eleição. Isso quer dizer que quem tivesse até 49 anos de idade, até 47 anos de idade, em 1989, nunca tinha votado para presidente da República. E mesmo aqueles que tinham mais do que isso, tinham se frustrado enormemente, não tiveram o seu desvelo cívico compensado, porque a renúncia de Jânio traumatizou o país todinho e acabou terminando no golpe militar de 1964. Então, a eleição de 89 era um retorno à democracia, era um elemento diacrítico, que ia dizer que a gente estava passando para uma democracia. A gente já tinha tido uma Assembleia Nacional Constituinte, a gente já tinha um poder civil, que era Sarney, era o presidente da República, a gente já tinha uma legislação bastante razoável sobre a matéria e, como você bem disse, inovamos com a eleição de 2 turnos. Os partidos pequenos se apoitaram a lançar candidatos e acabou que o Brasil teve o maior número de candidatos da sua história, 22 candidatos a presidente da República. Eu tenho a impressão, Rodrigo, que nenhum país pelo mundo afora, eu não conheço, pode ser que tenha, nenhum país que tenha apresentado uma talagada só, 22 candidatos a presidente da República. Pois é, o senhor falou do livro, né? O livro está aqui comigo, Sonho Sequestrado, né? Que o senhor lançou no fim do ano passado, onde o senhor conta detalhes muito relevantes daquela eleição de 89, quando o senhor foi o candidato a vice, então, do Silvio Santos. Eu queria saber do senhor, para a gente começar essa entrevista, sobre essa eleição, como é que o senhor entrou nesse projeto da candidatura? Como é que foi a sua participação inicial nesse projeto da candidatura do Silvio Santos? Bom, primeiro deixa eu lhe dizer um pouquinho sobre o espírito do livro. Sim. O propósito é resgatar a verdade histórica. Porque corre por aí uma versão, que é uma farsa, de que a candidatura de Silvio Santos teve um fim natural, porque o seu partido não atendia determinadas exigências da lei. E o livro vai mostrar que é o contrário. Silvio Santos e a sua candidatura foram vítimas de uma conspiração implacável, impiedosa, impenitente, movida por figuras muito poderosas daquela época. Um cacique político famoso, que era Antônio Carlos Magalhães, um barão da imprensa
que era o Roberto Marinho, e um ministro da ditadura militar, que era o João Leitão de Abreu. O assunto não era... era uma conspiração em 3 tempos. No primeiro momento, impedir que o Silvio tivesse a legenda do seu partido, que era o PFL. Na segunda etapa, impedir que ele tivesse qualquer legenda, porque a lei permitia, naquele tempo, você mudar de partido para ser candidato. E, no terceiro tempo, se tudo desse errado, atropelar a candidatura de qualquer forma no judiciário, usando toda a força, a capacidade de manipulação dessas 3 figuras, Antônio Carlos Magalhães, o Roberto Marinho e o Leitão de Abreu. Depois a esses 3 se juntou uma figura que na época também era ainda um ilustre desconhecido, que era o Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, está preso nesse momento. E na época era um obscuro economista, mas bem entendido em lei, e era secretário do PRNJ, que era o partido de Collor de Mello. Dado importante a considerar é que o candidato que se sentia mais atingido com a entrada de Silvio Santos era o Collor de Mello, que estava na pesquisa. Então, a gente tinha 22 candidatos a presidente da República, mas a eleição estava polarizada entre um candidato de esquerda, que era Lula, e um candidato de direita, que era Fernando Collor. No resto não tinha mais para ninguém. Mesmo pessoas importantíssimas no cenário político da época, como o Uísque Guimarães, o senhor Diretas, o homem que enfrentou as baionetas da ditadura, nunca conseguiu passar de 5% nas pesquisas. O Aureliano Chaves, que era o nosso candidato inicial, tinha 1,5%, e em Minas Gerais, que era o estado dele, ele tinha 0,9%. E por aí vai. Aí você tinha Fifo Domingos, você tinha Mário Covas, você tinha Caiado, tinha uma quantidade enorme de grandes estrelas. E também tinha figuras bizarras assim no processo, como o tal de Marronzinho, tinha Pedreira, tinha o Enéas, etc. E tal. Bem, mas a eleição, como eu disse, estava polarizada. Collor e Lula muito distantes dos demais. O Brizola um pouco perto, né? O Brizola chegava perto lá do Lula, mas a polarização era Lula e Collor. E aí, então, esses polos eram um de direita, outro de esquerda, então nós resolvemos criar toda a base do populismo, né? O Lula e o Collor exploravam o populismo. Então nós entendemos que era hora de entrar com um populismo de centro. Usar aquele princípio homeopático, que o semelhante se cura pelo semelhante. Então, entramos com um populismo de centro, que era o Silvio Santos. Bom, e aí, você perguntou como foi que eu cheguei a isso aí. O início da candidatura foi uma conversa minha com mais 2 senadores, Edson Lobão e Hugo Napoleão. Depois a imprensa veio chamar a gente de os 3 porquinhos, depois eu explico isso melhor. Mas aí então nós lançamos a candidatura do Silvio e o Silvio, num dado momento, ele tinha como opção para vice, ele tinha esses 3 senadores. E aí ele optou pelo meu nome. Eu não sei bem por que razão, eu não conhecia Silvio naquela época. Eu suponho que o meu nome tenha sido sugerido pelo Álvaro Dias, que era governador do Paraná na época, e apoiava Silvio Santos naquela ocasião. É uma hipótese. O Álvaro tinha sido meu colega do grupo autêntico do MDB no começo da minha carreira política, e pode ter sido ele. Mas o fato é que o Silvio foi muito determinado, assim. Não, eu quero uma candidatura dele, ele não quis mais conversa com ninguém. Então, fiquei muito honrado. Então, houve uma resistência do candidato a vice do Armando Corrêa, que cedeu o lugar para o Silvio. Era um rapaz chamado Agostinho Linhares, do Pará. Mas isso já é um pouco fora do contexto. Então, antes de entrar no assunto do PMB, que foi o do Armando Corrêa, o Silvio Santos tentou primeiro ser candidato pelo PFL. E para isso, ele contava com a desistência, né, com a renúncia do ex-governador de Minas, o Aureliano Chaves, também ex-vice-presidente do Brasil. Ele foi vice do Figueiredo, né?
Como é que foi isso no seu livro? O senhor conta com detalhes tão relevantes, inclusive reproduzindo as falas dos personagens, do Aureliano também, que foi uma situação que ninguém entendeu, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Um dos diálogos mais difíceis que eu já tive na minha vida. Porque Aureliano era um homem decentíssimo, uma figura extraordinária. Eu tinha uma admiração muito grande por ele e eu apoiava a candidatura dele. Ele era candidato do PFL, eu era do PFL. Na época, eu apoiava a candidatura dele. Só que 99% do partido já tinha debandado, já estava apoiando o Collor de Mello. Só restávamos nós três, eu, Hugo e Emerson Lobão apoiando Aureliano. Chegou a evidência de que não havia chance para o Aureliano. Quando ele viu o resultado de Minas, aí começou a gente sentir que ele estava em dúvida. Então eu fui conversar com ele. Fomos conversar os três, e aí quando ele dizia assim, na primeira frequência, quando ele ouvia de consequência, ele podia sair da frente, porque a palavra dele não tinha mais retorno. Então, conduzimos a conversa com toda a elegância possível, e aí conseguimos que ele aceitasse desistir, e eu notei que ele estava até aliviado em desistir e apoiar o Silvio Santos, porque ele foi imediatamente, então, eu digo, olha, eu já estive pensando em renunciar em favor de Ulisses, em favor de Mário Covas. Eu digo, olha, aí é trocar 6 por meia dúzia. São pessoas notáveis, são homens que prestaram ao país, com uma crítica extraordinária, mas também não estão patinando nas pesquisas em torno de uma eleição, e nós que alguém que no arrozal, rapaziada, ele foi disse, essa pessoa tem Silvio Santos, que é do nosso partido. Senador... Aí ele também está muito o Silvio e tal, vamos conversar com ele. Eu vou pedir só uma licença. Para conversar com imediatamente. Aqueceu, depois disse que ia para casa conversar com a família, para comunicar. Não para consultar, mas para comunicar que ia renunciar e ia mandar uma carta para o Napoleão, uma carta renúncia. Aí esses 3 cavalheiros que eu falei aí, Antônio Carlos Magalhães, Roberto Marinho, Leitão de Abreu, caíram em cima do Aureliano e fizeram com que ele resolvesse desrenunciar. E aí ele teve uma conversa áspera com o Napoleão, dizendo que tinha prometido carta renúncia nenhuma, ia manter a candidatura, e se o pai dele, que estava morto, se levantasse do túmulo e disse para ele renunciar, ele não renunciaria. Enfim, fechou-se o tempo, aí não tivemos alternativa. Aí a ideia foi passar para procurar outro partido. E esses outros partidos estavam todos mapeados, porque as pessoas sabiam mais ou menos onde era possível conseguir a legenda ou não era possível. E aí nós tivemos que usar de 1.000 mecanismos para evitar, porque esse caso do Aureliano foi consequência de um vazamento para a imprensa da nossa conversa com ele, respondendo naquele fracasso. Então, nós resolvemos, foi uma época que tivemos até que usar codinome, estava escrito no livro aí, cada um tinha, era para confundir as pessoas. O seu codinome era Jacaré, né? Jacaré. Porque eu não sei, entendeu? Alguns você tem uma relação, assim, Silvio Santos era muito santista. Tinha um deputado da Bahia, que era Chico Benjamin, que era o Frangélico, porque a compleição dele lembrava muito aquele licor famoso, né, o licor Frangélico. E por aí vai. O baiano, o Aureliano, o Antônio Carlos era o Orixá, eu era o Jacaré. Eu penso, uma hipótese que eu formulo, porque na Constituinte, depois que terminou a Assembleia Nacional Constituinte, cada Constituinte teve direito de plantar uma árvore. E a árvore que eu plantei foi o jacaré, que é uma árvore chamada jacaré. E é uma hipótese que eu formulo. Mas o fato é que esse negócio funcionou bem
e nós conseguimos a legenda do PMB, que é um pastor protestante. Isso. Armando Corrêa. A gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.